E aí, meus amor? Fala, Francisco. Olha aí, olha aí. Ai, nós aí. E aí, como é que vocês estão? Tudo na paz? O ano 1991. Eu tinha feito uma peça, eu fiz uma peça para a primeira montagem de um autor britânico no Brasil chamado Tom Stoppard. E essa peça chama-se Rosencrantz e Guildenstern estão mortos. Rosencrantz e Guildenstern, como vocês não sabem, eram dois amigos do Hamlet, que participam assim em segundo plano da história. E esse texto do Tom Stoppard era o contrário, colocava esses dois amigos dentro da história, você acompanhava os bastidores da história do Hamlet. E eu fazia o Hamlet a essa altura. Direção de Ivan Feijó. E nos apresentamos no auditório do MASP, e a peça era muito legal, a história é muito legal. Depois foi feito um filme com Gary Oldman, Eu ia falar isso. essa mesma história, que é bem legal, bem interessante. Bom, nisso eu fazia teatro com uma atriz chamada Mara Carvalho, que àquela altura estava casada com Antônio Fagundes, e ela o levou para assistir em Rosencrantz e Guildenstern. Porque o Fagundes tinha um projeto incrível, um projeto muito interessante sobre fazer todas as peças do Shakespeare. Ele, juntamente com Ulisses Cruz, que é um diretor excepcional. Eu vi coisas lindas do Ulisses, coisas lindas, lindas. E a ideia era essa. Então, eles foram me assistir, ele e ela, e aí achou muito legal o espetáculo, e eu fui depois fazer um teste. Tinha mais de 400 pessoas, eu fui fazer o teste para fazer Macbeth. Sim, a pronúncia é essa. Passei meses ensaiando para falar Macbeth, que eu dizia Macbeth várias vezes em cena. E foi um mergulho nesse universo de Shakespeare, né? Muito estudo, muito livro, muita aula de Kung Fu, porque a estética do Ulisses é que fosse tudo com kati de Kung Fu, uma estética oriental. O espetáculo era lindo. Vocês podem conferir no YouTube, aqui no YouTube. Coloca lá Macbeth, Ulisses Cruz, e vocês vão ver a peça, essa peça que eu estou falando. Lá estou eu também, jovenzinho, com 30 e poucos anos, cheio de amor para dar e com sangue nos olhos para fazer teatro. Foi uma experiência inesquecível, incrível. Fazia o Macbeth, Antônio Fagundes, Lady Macbeth, brilhando absolutamente como a única mulher do elenco, Vera Fischer. Estênio Garcia fazia o porteiro e o incrível Paulo Goulart fazia o Rei Duncan. E, bom, começamos a ensaiar, o processo do ensaio foi longo, super longo. A gente tinha aula com Deborah Coker, que todo mundo conhece, é uma coreógrafa hoje em dia de fama internacional. O grupo dela de dança é fenomenal, é extraordinário. Bom, fomos fazer a peça. E essa peça, eu poderia passar aqui dias e dias fazendo 18 Fala Francisco sobre Macbeth, sobre a minha experiência nesse espetáculo. Posso retornar algumas vezes com outras histórias pitorescas. E o Ulisses tinha muito medo, porque essa peça é considerada uma peça maldita. Alguns atores já morreram enquanto faziam essa peça ao longo da história dela. E criou-se uma lenda que essa peça, por ter umas invocações de bruxas e umas invocações malignas, reza a história e a lenda de que são autênticas, que o Shakespeare pesquisou isso e tal. Enfim, é uma peça escura, né? Uma tragédia. E é uma peça muito pesada, com invocações e bruxarias, e muito, muito soturna. E trata-se de ambição e de assassinato e uma ambição desmedida do Macbeth, orientado e incentivado por sua esposa Lady Macbeth. Bom, estávamos nós fazendo e o Ulisses tinha medo que acontecesse alguma coisa, então foi feito todo um preparo espiritual, incensaram um teatro, teve todo um trabalho lá. E já no primeiro ensaio, enfim, tem uma floresta de Dunsinane, a floresta que avança sobre o castelo de Macbeth no final, e ele resolveu fazer aquilo com bambus. Bambus mesmo, pesadíssimos, né? O cenário era do Hélio Aschbauer, um gênio. O cenário era incrível. O cenário era um único pano que se erguia com ganchos e virava várias coisas. Campo de batalha, palácio, quarto, cama, salão de festa. Só as mudanças desses ganchos, né?
já virava outra coisa. Assistam lá que vocês vão ver isso. E, bom, no ensaio tinham 2 luzes verdes, eu fazia um dos soldados, fazia Benko, o melhor amigo do Macbeth, que ele manda assassinar, não, sem spoiler. E aí era assim, a guerra, a batalha, os meninos entravam de lá com bambu apontado para frente, vejam, senhores, e do lado de cá nós também com bambus enormes, pesadíssimos e longos. Eles eram grossos, sabe aqueles bambus verdes, grandes, cheios de nós? E entrávamos um de frente para o outro. E Ulisses disse durante o ensaio, atenção, vamos lá, já! Tínhamos que atravessar. E eu de óculos escuro, Ray-Ban, que meu personagem usava, e uma luz verde, uma contra-luz verde no olho. Quando fomos nesse ano, eu levei uma bambuzada no supercílio. Nossa. Deu um clarão assim, sabe, branco, dourado, de todas as cores. Eu achei que eu tava vendo Krishna, aquilo, pá, deu um barulho. E eu fiquei zonzo, falei, para. Sangue jorrava. Eu falei, caramba, a primeira vítima do espetáculo você eu. Aí parou tudo, aquela confusão, acenderam as luzes, era sangue que descia. E eu não enxergando, e o olho sangrando, me levaram para o camarim, aí olharam, averiguaram. No final das contas, era um cortezinho aqui no supercílio, e essa é uma região que sangra muito. Graças a Deus eu não fiquei cego. Minto, eu não estava de óculos, eu passei os óculos escuros porque o meu olho ficou roxo. Eu estreiei com óculos escuro porque o olho ficou roxo. E aí deu um charme, aquele óculos e tal. Pois muito bem, não fui eu a primeira vítima. E assim seguimos. Era um elenco bárbaro, acho que não lembro mais exatamente, mas acho que eram 12 a 13 homens, né, os colegas que a gente fazia tudo, né? Mudança de cenário, fazia o som, e Fagundes fazia o Macbeth. E era incrível, incrível. A direção do Ulisses, todos de couro preto, botas, aquelas botas de motoqueiro, pesadíssimas para correr com aquilo e andar com aquilo. Nós tivemos que fazer muito exercício. O que a gente não parava de fazer era exercício. A gente subia, a gente dizia, Débora Cor quase matava a gente. Sobe, desce. Não bastasse, a gente tinha aula de Kung Fu. Fazia cati com espada, saltos. Era uma doideira de esforço físico, era uma coisa descomunal. Ficamos 4, 5 meses na Moca, numa antiga loja de vendas de carro vazia. Então era uma loja imensa. Ali nós, sangue, suor e lágrimas para levantarmos Macbeth. O elenco principal chegavam às quintas-feiras, porque estavam gravando no Rio, e eles chegavam às quintas e ensaiavam quinta, sexta, sábado e domingo. E nós, durante a semana, ficávamos montando cenas, fazendo workshop, para depois apresentar para o Ulisses, que chegava na quinta também. E aí ele observava o nosso trabalho durante a semana. De aula, prosódia, aqueles nomes todos em inglês. Uma maravilha. Bom, isso tudo para contar o quê? Para contar que em Brasília, nós estávamos em Brasília, já estava com o espetáculo em cartaz, Teatro Nacional em Brasília. Tinha uma cena que ficávamos todos perfilados assim, um ao lado do outro. E o Fafá entrava passando em revista a tropa. Ele entrava com um texto e andando a passos largos, ele ia e atravessava em linha reta. Neste dia, por algum motivo, ele deu ali 8, 10 passos, chegou no meio, ele nunca tinha feito isso. Nesse dia ele resolve parar e não continuar a dar os passos. Meus amor, despenca do teto um refletor de uns 15 quilos. Na ponta da bota do Fagundes. Fagundes tinha raspado a cabeça, eu só pensava nisso. Porque pele, né? Seu cabelo ainda dá uma amortecida. Se bem que com 15 quilos na cabeça não há cabelo que segure. E ele careca. Cara, aquilo... Antônio Fagundes parado, sem mover um cílio, o elenco estatelado, congelado, sem respirar. Fagundes sem mover um cílio, respira, salta por cima do refletor, como se nada tivesse acontecido, com um controle emocional absoluto, e segue o espetáculo. Seguiu até o final. Alguém foi lá, quando apagou as luzes, retirou o refletor. Foi uma coisa incrível.
impressionante, impressionante. Né? O Fagundes tem um profissionalismo famoso, além do talento, é famoso por isso também, né? Pelo incrível profissionalismo e a maneira como ele leva a companhia dele, os espetáculos onde ele está inserido. E isso foi uma experiência incrível, né? De você ver o controle daquele ator. E nós, todos atores jovens, começando praticamente a carreira, foi uma das lições incríveis. Macbeth me ensinou muito. Houve momentos que estava sendo dirigido pelo Ulysses, né, a quem eu já admirava muito e conhecia os trabalhos dele de muitos anos. Você imagina você estar ali sendo dirigido por um ídolo, por um profissional da área que você admira. Nossa! E teve uma vez que ele me ensaiou, porque eu fazia o stand-in do Fagundes. O que era o stand-in? No caso dele faltar, eu entraria. Claro que ele nunca faltou, graças a Deus nunca aconteceu nada, e eu também nunca entrei. Fazia benco e estava felicíssimo com isso, mas ele me ensaiava algumas cenas que seriam para o Fagundes fazer depois. E eu lembro uma vez ele dizendo no meu ouvido: você está descendo uma escada de um castelo rumo a uma masmorra. Nossa, eu sentia, eu respirava, eu sentia a umidade das paredes e ao mesmo tempo por dentro o ator que eu sou e era, então dizia para mim mesmo: caramba, Ulisses Cruz está no meu ouvido, me dirigindo nesta cena. Olha, fazer teatral e com pessoas talentosas, profissionais da área é uma coisa que não tem preço. Macbeth foi um sucesso absoluto. Fizemos em algumas capitais do Brasil, sempre com sucesso. Aprendi muito com esses atores, como já disse, com Vera Fischer, com Antônio Fagundes, com Paulo Goulart e com Stênio Garcia. Com cada um aprendi um pouco de brilho, de talento, de profissionalismo e de pessoas que levam a profissão muito a sério. Por isso o resultado em cena era brilhante, o público se deleitava e lotava sessões extras e o talento incrível que pode ser conferido até hoje de Ulisses Cruz, né? Ulisses fez muita coisa legal e ainda faz. Tem espetáculos inesquecíveis dele, né? Tem, por exemplo, ele fez o baile do Guimarães Rosa. Uma coisa de outro mundo, né? Era uma coisa que eu assisti para não esquecer nunca mais. E Pantaleão Visitadoras, que tinha uma piscina em cena, chovia, o elenco mergulhava, nadava. Olha, coisas muito lindas já vi e continua e segue fazendo até hoje. E, bom, isso tudo para contar essa experiência de fazer a peça maldita do bardo incrível e louco chamado William Shakespeare. Depois tem mais. Beijos. Oi, gente! E aí, meus amor? Olha, não se esqueçam de se inscrever no canal, acionar o sininho para saber sempre quando a gente tiver novidade, quando a gente lançar o vídeo e dá um like, né? Tá bom? Não é assim? É assim que é. Beijo para todo mundo. A gente se vê por aí. Fala, Francisco!